E então, sexta-feira, já é sexta-feira dessa semana tão bonita da nossa fé. A vitória de Cristo vai se tornando nossa, vamos nos apropriando da sua vitória e fazendo dela uma certeza, uma força de viver. Vamos ao Evangelho de hoje, João capítulo 21, de 1 a 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma palavra tão bonita também essa, que fala da ressurreição, a terceira para o Evangelho de João. Jesus agora está na beira da praia. É muito interessante ver como a ressurreição não foi um fato forçado pelos discípulos. Eles não forçaram, mas é uma livre iniciativa de Jesus. Agora eles estão no trabalho cotidiano. Eles eram pescadores e vão pescar. Não estão reunidos, invocando a presença de Jesus ressuscitado assim, de modo a querer vê-lo de qualquer maneira. Estão no trabalho deles. E Jesus se coloca às margens do mar da Galileia, tranquilamente, após uma noite de trabalho infrutífero. Não tinham conseguido pescar nada. Isso lembrava uma outra pescaria lá no início da missão, quando Pedro, assustado, vai dizer: Afasta-te de mim, porque sou um pescador, depois daquela pesca milagrosa. Jesus então grita para eles: Estão a 100 metros, dá para ouvir, lancem a rede à direita da barca. E eles o fazem. E é tamanha a quantidade, 153 grandes peixes. Aí o discípulo amado, não fala o nome, mas é o discípulo amado, aquele que tem o coração sensível aos sinais de Deus. Ele logo reconhece: só pode ser Jesus. É a mesma coisa que aconteceu com a gente antes. Só pode ser Jesus, Pedro. E Pedro, esse homem cheio de iniciativa, o ímpeto, o desejo de encontrar Deus, mergulha e vai ao encontro de Jesus. Ele estava nu, quer dizer, é aquele Pedro ainda sem a presença do Mestre, entregue a si mesmo, vazio de tudo, mas agora ele se veste e vai ao encontro nadando. Não dá para reconhecer fisicamente, mas é Jesus. O coração já sabe, ninguém pergunta nada.
E é interessante como Jesus já está ali, a brasa, o peixe assado, ele quer mais alguns deles, que eles pescaram também, e ele serve. É o mesmo Jesus servidor, ressuscitado, continua servindo a humanidade. Que beleza tudo isso! Que beleza as experiências da igreja primitiva que chegam até nós. Agora eles comem na presença do Mestre. É Ele está no meio de nós. Vamos rezar? Senhor, nós somos a mesma igreja que nasceu dessas experiências maravilhosas contigo. O Senhor tomou a iniciativa. O Senhor e a tua ressurreição não foram coisas inventadas. O Senhor mesmo é que foi ao encontro deles. Eles não buscavam. Depois do escândalo da cruz, seria tão difícil inventar tudo isso. Já teriam abandonado o Senhor, esquecido tudo. A cruz era terrível demais para ser esquecida, mas a ressurreição foi muito mais forte. Foi uma vitória, Senhor. Nós pedimos, ajuda a igreja do século XXI a experimentar essa mesma força, esse poder, essa vitória que foi a tua ressurreição, que é a tua ressurreição. Ajuda-nos a beber desta mesma fonte, a fazermos essa experiência de que o Senhor continua no nosso meio, que serve a humanidade, que nos propõe a tua presença por meio da palavra, da Eucaristia, da comunidade reunida, que celebra e vive nesta força. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Repita isso comigo, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.